Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou a Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones com a Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, gente. Oi, Dipp, bora pra pauta. Hoje a gente vai falar sobre essa figura que, sem dúvida, é uma das mais comentadas desse início de século por diversos motivos diferentes. É muito difícil nunca sequer ter ouvido falar do Elon Musk, o bilionário que divide opiniões e acumula controvérsias, além de muita fortuna. O Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, em 1971, numa família rica por conta do negócio de exploração de esmeraldas. Em 1999, ele fundou o banco X.com. Sim, a história de Musk com a letra X é antiga. Banco esse que depois viria a se tornar o PayPal. Com a venda do PayPal para o eBay, o Musk passou a investir em suas outras empresas, a de exploração espacial, chamada SpaceX, fundada em 2002, e a de carros elétricos, a Tesla, a partir de 2004. Uma das empresas subsidiárias da SpaceX é a Starlink, que vende conexão de internet via satélite em alta velocidade. Além disso, ele fundou a Neuralink, que desenvolve interfaces de interação homem e máquina. Ou falando de um jeito mais direto, é aquela empresa que quer implantar um chip no seu cérebro. Além de ser um dos fundadores da OpenAI, que mais tarde criaria o ChatGPT, já com o Elon fora do projeto. Por fim, mas não deixando de fora, o Elon também se tornou o dono da rede social Twitter, hoje renomeada para X. É um currículo de fato impressionante que rendeu a Musk o status de gênio empreendedor da tecnologia, embora empresas relacionadas a Musk que ele apenas adquiriu, como a Tesla e o Twitter, e outros empreendimentos curiosos que não são muito comentados, como a The Boring Company, que diz pretender reduzir engarrafamentos construindo túneis. A iniciativa, no mínimo estranha, de enfileirar carros um atrás dos outros num túnel como forma, abre aspas, alternativa de mobilidade urbana, fecha aspas, acabou por fazer a empresa Hyperloop, responsável por tentar criar esses túneis, anunciar o encerramento de suas atividades no final de 2023, por não conseguir viabilizar tecnicamente o projeto. Também houve denúncias contra a empresa de submeter trabalhadores a diversos riscos, o que rendeu multa na casa de $100 mil. Essa é só uma das muitas controvérsias envolvendo empresas e iniciativas de Elon Musk. É muita coisa, mas vamos tentar resumir aqui as mais notáveis. A Tesla é uma empresa que acumula acusações de racismo, assédio sexual e más condições de trabalho, além de ter processos relacionados a defeitos nos produtos e problemas de segurança. Já o implante cerebral da Neuralink preocupa cientistas pela falta de transparência em sua pesquisa, que não foi registrada no repositório principal dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que é um requisito básico para um produto dessa natureza. É inclusive esse tipo de falta de transparência que acompanham as críticas sobre a condução de Elon Musk à frente do X, condenado a ser eternamente chamado de o antigo Twitter. Comprada pela bagatela de $44 bilhões, a rede social passou por várias mudanças no seu algoritmo e na moderação que agora permitem que vários conteúdos considerados extremos e até mesmo criminosos circulem livremente. Em abril do ano passado, o Musk trocou o logo da rede pelo símbolo da criptomoeda Dogecoin, o que fez o valor da moeda disparar em 30%. Isso foi incluído numa ação bilionária que Musk já respondia, alegando que o empresário realizou um insider trading e lucrou com um esquema de pirâmide envolvendo justamente a moeda Dogecoin. Insider trading é quando alguém usa uma informação privilegiada para lucrar com ações, por exemplo, com base em informações relevantes que ainda não são de conhecimento público. Além de inúmeras outras questões relacionadas aos negócios de Musk, muitas de suas polêmicas se relacionam às suas declarações e posicionamentos políticos, o que no fim das contas pode ser visto também como parte do seu portfólio de negócios. Afinal, tudo que o Musk fala ou escreve repercute bastante. Hoje, Musk se diz um defensor radical da liberdade de expressão, discurso que encontra respaldo fácil em grupos de extrema-direita. E como muitas outras coisas em sua trajetória, não está totalmente claro até onde o seu envolvimento com esses grupos políticos chega, apesar dessa proximidade parecer cada vez maior. Ele é abertamente apoiador do Donald Trump e no Brasil recentemente comprou uma briga com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Chegou até a ameaçar fechar o X no Brasil, o que obviamente era só um blefe, afinal o Brasil é um dos países-chave tanto para o uso da internet no mundo quanto para o cenário de ascensão da extrema-direita global.
Enquanto transita frequentemente entre os 3 homens mais ricos do mundo e se torna forte candidato a ser o primeiro trilionário do planeta, a verdade é que o Musk também criou uma aura de intocável. Mas o bom jornalismo segue fazendo a sua parte, fazendo as perguntas certas e tentando levantar quais são os interesses reais de pessoas que acumulam tanto poder econômico. O que o bilionário que diz querer ajudar o homem a colonizar Marte pode querer com o Brasil? Um dos jornalistas que vem acompanhando as movimentações do Musk, inclusive a sua relação com a política brasileira, é o repórter do The New York Times, Jack Nickas, nosso convidado nesse programa mais do que especial. Chefe da sucursal brasileira do jornal, Nickas lidera toda a cobertura do veículo na América do Sul e participou de alguns artigos sobre a atuação de Musk como parte dessa constelação de extrema-direita no mundo, além de citar a presença da Starlink na Amazônia e a aproximação do bilionário com os bolsonaristas no Brasil. Esses artigos estão no link de publicação desse episódio. Mas antes de falar com o Nickas, gente, eu queria aproveitar aqui para dizer que a nossa campanha de captação de dinheiro para investigar os negócios do Musk no Brasil tá na corrida final. A gente está nos últimos momentos. É agora a hora de quem acredita que os negócios do Musk no Brasil precisam ser investigados. Se no ano passado a gente abriu a caixa preta do Bolsonaro com a ajuda das nossas aliadas e dos nossos aliados, agora é a hora do bilionário entrar no foco das nossas investigações. E para conseguir isso, a gente precisa de novos apoiadores financeiros. Se você puder nos ajudar ou convidar um amigo para nos ajudar, é fácil. É só acessar apoie.apublica.org e escolher como nos apoiar financeiramente por mês. A partir de R$20 por mês, você consegue nos ajudar a investigar de forma totalmente independente os negócios do bilionário aqui no nosso país. Se você já nos apoia ou não consegue apoiar financeiramente nesse momento, você pode ajudar muito espalhando a campanha. Isso também é muito valioso. Você também pode compartilhar esse programa, que também ajuda muito. E se estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple, aperta aí seguir e deixa 5 estrelas. Aliás, se você estiver no Spotify, lá também dá para responder a caixa de comentários, contando pra gente por que você acha que é preciso investigar o Elon Musk. Bom, mas agora então vamos pra conversa, bora pra pauta. Nickas, muito obrigada de aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Muito bom te ter aqui. Obrigado por me convidar. Jack Nickas, para começar a nossa conversa aqui, o Musk é um empresário que circula e articula a política em vários países. Você fez uma investigação junto com outros colegas repórteres sobre a aproximação do Musk de líderes de extrema-direita, como o Modi, lá da Índia, e o Milley. Você pode contar para quem está nos ouvindo o que vocês investigaram e quais foram os principais achados? Bem, meus colegas e eu descobrimos que o Elon Musk vem construindo uma rede de líderes mundiais, especialmente da direita, que podem ser os aliados dele e também ajudar suas várias empresas, império dele. E não é totalmente surpreendente que um líder cooperativo tente estabelecer conexões com governos para ajudar seus negócios. Mas o que a gente achou surpreendente foi como Elon Musk aproveitou o controle que ele tem sobre uma empresa, o X, o antigo Twitter, para beneficiar outras partes do império dele. Na Índia, por exemplo, o Twitter censurou publicações com links para um documentário do BBC que criticava Narendra Modi, o presidente lá. Em outros casos, descobrimos que Musk estava interagindo com Modi sobre questões no Twitter. E, ao mesmo tempo, Musk estava tentando entrar no mercado indiano com Tesla, a empresa dele que faz carros elétricos. E sob Modi, a Índia reduziu alguns impostos de importação para veículos elétricos ao mesmo tempo. Então, a gente viu esse tipo de troco. Na Argentina, Musk tem usado a conta dele no X, que tem o maior número de seguidores na rede, para promover o novo presidente Javier Milei. E ele postou várias vezes sobre o presidente da Argentina. E isso realmente, de uma maneira, tornou Milei uma estrela global da direita moderna. Musk também tem muito a ganhar na Argentina.
O país tem um dos maiores estoques de lítio no mundo e Tesla precisa de lítio para fabricar as baterias em seus carros elétricos. Por alguns anos, Tesla já tem comprado lítio da Argentina e Milei, em alguns meses, primeiros meses do mandato dele, ele já conseguiu mudar a lei na Argentina para beneficiar empresas estrangeiras que minam no país. E finalmente no Brasil. Faz 2 anos, Musk queria entrar com a Starlink. Starlink é uma empresa de internet via satélites. E Musk estava aguardando a aprovação para Starlink no país. E o governo Bolsonaro ajudou a eliminar alguns obstáculos para entrar. E agora o Brasil é um dos maiores mercados para Starlink no mundo. Por sua vez, a gente achou que Musk participou das decisões sobre a remoção de conteúdo no X após a eleição de 2022, quando muitos aliados do Bolsonaro estavam alegando que a eleição havia sido roubada. E também, mais recentemente, a gente viu o Musk criticando bem fortemente o STF e as sessões do STF, até gritando que o ministro Alexandre de Moraes deveria ter removido do cargo dele. Em um mundo com a riqueza e com a detenção de tecnologia cada vez mais concentradas, como você analisa o impacto e o poder que a atuação de Musk tem em escala global? Para mim, está claro que Elon Musk está entre as pessoas mais poderosas da história do mundo. Ele não só tem mais dinheiro do que qualquer outra pessoa, como também tem controle exclusivo sobre várias empresas importantes, inclusive nas áreas de transporte, energia, comunicação e espaço. E isso é inédito. Ele também provou estar muito envolvido politicamente. As ações dele não são apenas motivadas por seus interesses cooperativos, mas também por sua ideologia também. E com o tempo, nesses últimos anos, ficou claro que essa ideologia é de direita. Então, isso está ficando mais claro, ainda mais claro, com o tempo. Então, eu acho que essa eleição nesse ano nos Estados Unidos pode ser um momento grande para o poder dele, que mostra a influência que ele realmente tem sobre o que está acontecendo no mundo hoje. E aí, falando nas eleições nos Estados Unidos, o Musk é um apoiador declarado de Trump, né? Eles já se encontraram, ele se pronunciou após o tiroteio no comício há alguns dias. E segundo uma notícia mais recente, ele teria feito uma doação financeira considerável à campanha de Trump. Como você vê esse cenário das eleições após esse atentado? E mais especificamente, qual é o papel do Musk nessas eleições nos Estados Unidos? Eu acho que é provável que ele vai ser uma das pessoas mais influentes nas eleições. Tem várias coisas atrás dessa declaração. Primeiro, ele tem muito dinheiro para doar e ele já está doando. E esse dinheiro, nessa altura, parece que as doações dele podem ser a maior doação das eleições nos Estados Unidos. E, claro, esse dinheiro pode dar muita força para o Trump para alcançar eleitores críticos para ele. E também esse Elon Musk está dando dinheiro especificamente para um grupo que está focado em registrar ou para ajudar eleitores a votar. Então, não é só dinheiro para comprar propaganda, coisas assim, mas especificamente para garantir que esses apoiadores do Trump vão para votar. A outra coisa que Elon Musk tem é X, o antigo Twitter. Ele tem a conta que tem o maior número de seguidores na rede e ele já está usando essa conta para promover o Trump. Mas é claro que Trump não precisa de muito promoção, porque ele já é
quase o mais bem conhecido pessoa no mundo. Mas Elon Musk tem outra coisa, isso é o controle da plataforma. Isso significa que Trump possa dizer qualquer coisa que ele quer nessa plataforma, sem preocupar que a plataforma vai remover os posts dele. E isso aconteceu no último mandato dele. Isso, para mim, é bem importante. Isso significa que a polícia abandonou a cena, né? Então, não tem regras, não tem mais regras. E também Elon Musk está promovendo e tem estudos que sugerem que algoritmos do Twitter está promovendo contas das extremas cada vez mais. Então, isso significa que uma das redes mais importantes, um dos centros de conversa mais importantes no mundo e nos Estados Unidos, vai ficar mais extrema, ainda mais extrema. E isso pode ajudar um candidato como Donald Trump. Agora, Nicas, falando do Brasil, o Musk embarcou meses atrás em um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber, na sua análise, de onde veio essa empreitada dele e no que você acha que ele estava mirando ou no que ele está mirando agora ao se aliar ao bolsonarismo nessa ação? É uma boa pergunta porque no começo, Musk começou a reclamar sobre as ações do STF do nada. Não foi depois do 8 de janeiro, foi um momento meio tranquilo na política brasileira e aí explodiu uma polêmica ao redor o Twitter, Elon Musk e Alexandre de Moraes. E basicamente Elon Musk sozinho, ele criou essa polêmica, sozinho. Parece que Elon Musk em algum momento ficou interessado em o que estava acontecendo no Brasil. Ele falou que ele ficou bem surpreso que o STF tem o poder de mandar a remoção de vários posts e contas nas plataformas online. Também eu deveria dizer que tinha uma matéria de uma jornalista ativista dos Estados Unidos, também com alguns jornalistas brasileiros, que mostrou um pouco dos bastidores das conversas entre Twitter e o STF e as autoridades brasileiras sobre os posts no Twitter. Parece que isso começou um pouco do interesse, iniciou do interesse do Musk, mas é verdade que Musk já estava aliado com Bolsonaro no sentido de que eles dois são da direita, eles dois são de uma direita moderna que tem o liberdade de expressão como das coisas mais importantes nas plataformas dele. Além do fato que essa lei de liberdade de expressão não existe no mesmo sentido no Brasil do que os Estados Unidos, a direita brasileira adotou essa crença como uma crença principal na plataforma deles. E aí, quando Musk chegou a lutar para essa direita, o bolsonarismo se empolgou muito, porque, olha, um dos líderes cooperativos, os empresários mais influentes e poderosos do mundo, está lutando para nós. E também foi um momento quando o bolsonarismo era muito baixo, não tinha muita energia. E parece que Musk deu muita força para eles e do nada eles começaram a lutar de novo, gritar de novo e ganhar força contra o STF principalmente. E isso chegou até o Congresso nos Estados Unidos, na verdade. Tinha um tipo de hearing em qual um deputado dos Estados Unidos ele questionou várias pessoas ligadas com isso, inclusive alguns ativistas brasileiros, mas realmente ficou claro que muitos dos políticos dos Estados Unidos não ficaram muito interessados nessa pauta. Então, depois de algum tempo, essa coisa morreu, Musk perdeu o interesse e parece que Alexandre de Moraes ganhou de novo nessa briga com o bolsonarismo.
E aí, falando sobre Amazônia e Starlink, você fez também uma reportagem sobre os povos indígenas isolados que agora estão vivendo as facilidades e os problemas e os dramas de estarem conectados, né? Na matéria você também diz que a ascensão da Starlink deu ao Musk o controle de uma tecnologia que se tornou infraestrutura crítica em muitas partes do mundo, né? Ela está sendo usada por tropas na Ucrânia, forças paramilitares no Sudão, rebeldes no Iêmen, hospital em Gaza, equipes de emergência em todo o mundo, mas que talvez o efeito mais transformador, mais potente da Starlink esteja em áreas que antes não tinham internet, como a Amazônia. Você pode então contar para a gente o que você descobriu por lá nessa matéria? Primeiro, gostaria de dizer que eu fiquei interessado nisso quando eu percebi que o Starlink é uma tecnologia que pode ter um efeito transformador no mundo. Lugares que nunca tiveram internet, agora, de repente, têm internet mais rápida do que, às vezes, eu tenho aqui no escritório do New York Times, no Brasil. Então, para algumas comunidades ou em algumas partes remotas do mundo, como eu já disse, pode ser um efeito transformador. No Brasil, para mim, não existe uma comunidade mais representante dessa mudança do que as aldeias isoladas na floresta amazônica. Eu passei vários meses entrando em contato com vários povos indígenas que já receberam os aparelhos do Starlink, e eu decidi visitar o povo Marubo, no Vale do Javari, uma das terras indígenas mais isoladas na Amazônia. E eu fui para lá no começo de abril para ver realmente pessoalmente como o Starlink está afetando, está mudando a vida deles. Eu devo dizer que o povo Marubo não é um povo isolado, é um povo que tem contato, que já tem contato quase 100 anos, mas ao mesmo tempo a maioria do povo mora numa área bem remota. É muito difícil chegar às aldeias deles, mas também várias pessoas no povo já estão falando português, estão estudando na cidade Cruzeiro do Sul, em Acre, ou em Atalaia do Norte, em Amazonas. Mas para mim isso foi perfeito num sentido, porque o povo já está lidando com tecnologia em algumas maneiras, mas ao mesmo tempo as aldeias ainda eram um lugar preservado, um lugar sem internet, um lugar onde a cultura antiga pode florescer, pode ser preservada. E eu vi isso quando eu fui. Eu vi que eles ainda têm uma cultura antiga, onde todo mundo mora juntos na maloca, todo mundo trabalha juntos para cultivar, para caçar, para pescar, e eles têm uma sociedade coletiva, e é bem diferente do que a sociedade mais, entre aspas, moderna, em que a gente mora, em que a gente vive nas cidades. Mas a outra coisa que eu vi era os smartphones, os celulares. E isso é uma coisa nova para eles. Eles já têm smartphones há alguns anos, mas no passado eles sempre usavam os celulares nas cidades, quando eles visitavam as cidades, mas agora eles têm internet na aldeia mesmo. Desde o momento que a internet chegou, ficou uma coisa que imediatamente mudou a rotina deles e a vida deles. Na verdade, era tão popular no começo que os líderes das aldeias perceberam que era necessário de limitar o horário da internet. Então, hoje em dia, eles só ligam a internet entre algumas horas de manhã e algumas horas de tarde. Porque se eles não fizessem isso, os jovens e quase todo mundo ficariam grudados nos celulares o dia todo.
como a gente, né? Também ficou claro, quando eu estava lá, que a internet trouxe vários benefícios nas vidas deles. Por exemplo, a comunicação entre as aldeias sempre era muito difícil. Para planejar várias coisas, para comunicar, para conversar com amigos ou parentes, e também para relatar questões de segurança ou saúde, para entrar em contato com as autoridades na cidade durante uma emergência. Tudo isso sempre era muito difícil. De repente, com a internet, eles podem comunicar muito facilmente e muito rapidamente. Algum líder lá, ele falou que isso já salvou vidas. Mas, ao outro lado, era que várias pessoas nas aldeias também me disseram que ficaram preocupados por causa da internet, por causa da chegada da internet. E eles disseram isso porque eles estão preocupados que a internet possa mudar a cultura deles. Eles criticam os jovens, dizendo que os jovens agora são preguiçosos ou não querem aprender a cultura Morubo. Eles vivem uma vida, em algumas maneiras, isolada, e de repente eles têm acesso a toda a internet, todos os memes, as redes sociais, os filmes, e também todas as coisas ruins, inclusive os golpes e a misinformação. E uma das outras razões que eu escolhi acompanhar a história do povo Marubo era a maneira que a internet chegou ao povo Marubo. Um líder do povo Marubo se chama Enoque Marubo. Ele ajudou a levar a internet para o povo dele. Ele é uma pessoa que mora na cidade há alguns meses e também mora na floresta há alguns meses. Então, ele tem uma vida que está dividida entre esses dois mundos. E por isso ele sempre é uma pessoa, uma pioneira no povo dele, para trazer novas tecnologias e novas coisas. E ele estava procurando um jeito para trazer essa tecnologia para o povo dele. Em algum momento, ele, uma ativista brasileira, achou uma mulher que estava conversando durante uma conferência sobre espaço dos Estados Unidos, uma mulher americana. E eles entraram em contato para pedir a ajuda dele. E essa mulher quase imediatamente decidiu ajudar. Essa mulher nunca veio para o Brasil, ela não tinha muito conhecimento sobre a Amazônia, mas ela decidiu que esse pedido foi uma coisa onde ela realmente poderia ajudar. E com a ajuda dos filhos dela e dos amigos dela, ela doou mais de 20 aparelhos de Starlink para colocar em várias aldeias Marubo. Quando eu fui para a Amazônia, para o Vale do Javari, nesse ano, ela também estava lá. Ela estava visitando as aldeias pela segunda vez para doar mais aparelhos do Starlink. Para mim, isso foi fascinante para ver que uma mulher só dos Estados Unidos teve um impacto enorme nesse povo indígena na Amazônia. Com as doações dela, a vida desse povo totalmente mudou. Quando eu estava na floresta com ela, essa mulher se chama Alison Reynolds, eu perguntei para ela se ela se preocupou sobre o feito dessa tecnologia na cultura deles. E ficou claro que ela não pensou muito nisso. Ela só viu as coisas boas, os benefícios. Mas durante algumas conversas, ela realmente não entendeu muito do que estava acontecendo dentro das aldeias. Especialmente porque muitas vezes elas estavam falando em Marubo, então eu precisava de uma tradutora Marubo para traduzir as conversas para português, para que eu possa entender. E então eu acho que foi uma situação complicada, porque as intenções dessas pessoas eram muito boas. Eu realmente acho que todo mundo realmente queria o melhor para esse povo. Mas, ao mesmo tempo, ficou claro que tinha muitas
perguntas e questões, coisas que ainda não estão claras. O que vai acontecer dentro desse povo, como a internet vai mudar a vida deles e o que vai ser o feito no final para o povo Morubo e para todos os povos indígenas que moram na floresta amazônica, que estão recebendo mais aparelhos do Starlink todo dia. Então, eu acho que Starlink é um dos maiores coisas e mudanças para o povo indígena da Amazônia por muitos anos, mas a gente ainda não entende o que vai ser o efeito dessa nova tecnologia. Muito obrigada, Jack. Foi muito bom te ouvir. Ok, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por me receber. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar aí na sua playlist logo depois do Pauta. O Finitude é um podcast apresentado por Renan Suquevicius, que mergulha em questões da vida e da morte. Com muitos episódios memoráveis, a dica de hoje é relembrar ou conhecer um dos programas mais marcantes. Elis Regina é considerada uma das melhores e mais intensas artistas brasileiras de todos os tempos. Desde a sua morte em 19 de janeiro de 82, a cena cultural brasileira não seria mais a mesma e, naturalmente, a vida dos 3 filhos da artista também não. Um dos seus filhos, o João Marcelo Boscoli, lançou em 2019 um livro partindo justamente desse ponto, a desestrutura que se instalou na realidade daquele menino órfão de mãe famosa, retratado ao longo das páginas de Elis e Eu. Ele conversou com o podcast Finitude em dezembro de 2019 e o episódio foi relançado agora nos tocadores. É uma chance imperdível de conhecer essa história. Então coloca aí o Finitude para tocar depois do Pauta e ótima escuta. E bom, termina aqui mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigada a quem esteve com a gente em mais uma semana. Na sexta-feira que vem, logo de manhã, bem cedinho, tem mais um episódio nos tocadores. O Pauta é apresentado por mim, Clarissa Levi, e pela Andréa Dipp. Eu e a Dipp também somos responsáveis pela pauta e pelas entrevistas do programa. A edição de som e o roteiro quem faz é o Ricardo Terto. Já a produção do programa fica a cargo do Ricardo Terto e da Estela Diogo. As artes quem faz é a Tainá Gonçalves. A coordenação de redes sociais é do Ravi Spreisner e as trilhas que você escuta e a identidade sonora do programa foram compostas pelo Pedro Vituri. Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Semana que vem, tamo de volta. Até lá, gente. Um abraço. Um beijo, gente. Até semana que vem.